Nós vamos ministrar a palavra. Nós vamos falar sobre a importância de servir, os resultados que você tem como servir ao Senhor. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 20, para você entender o que o Espírito Santo de Deus tem para a sua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu acredito que Deus vai falar fortemente com você nesta noite e vai tratar conosco em nome de Jesus. Diga: eu recebo, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por esta noite, pela palavra, pela unção, a capacidade. Dirige-nos, ajuda-nos. Sou aluno, sou discípulo e quero aprender contigo, Pai. Trata comigo, trata com o teu povo, com todos nós, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Amém, queridos? Olha, Mateus capítulo 20. A partir do versículo 17, a gente lê dizendo assim: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Diga glória a Deus. Versículo 20 diz, começa um novo parágrafo, e alguém começa a fazer, uma senhora, uma mulher vai fazer uma indagação ao Senhor Jesus. Ela, a mulher de Zebedeu, ela é a mãe de Tiago e João. Olha o que foi que essa mulher pensou acerca de seus filhos. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda aqui no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Queria nadinha, né? Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Ai. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém, amados? Deus falou ao meu coração hoje algo, e nós vamos trazer para o seu coração, que eu tenho certeza, uma palavra que é muito importante. Meus amados, nós vivemos em um mundo hoje, ele é um mundo que prega a autoescalagem, ou seja, esse é o mundo, nós vivemos em uma época hoje que se prega o sucesso, que se prega só as conquistas, né? Que se prega só o alcançar, galgar altos degraus, conseguir se situar numa melhor posição. O mundo de hoje, ele é um mundo, sempre foi, né? Mas o mundo de hoje parece que ele está mais, incrivelmente, a gente vê assim, que hoje as pessoas estão mais materialistas. O materialismo hoje, ele é tão grande, em que esse materialismo, ele começou a se infiltrar aos poucos dentro da igreja, e as pessoas perderam a visão do que é o reino de Deus.
Tu vê que tem muitas pessoas que se convertem muitas vezes. Por que você se converteu? Porque eu quero melhorar a minha vida. Eu quero ter uma vida melhor. Eu quero que Deus me prospere, eu quero conquistar, eu quero. O cara não fala sobre o propósito do que é o reino de Deus. Então tem muita gente que as pessoas muitas vezes elas abraçam esse propósito de quê? Do reino em si e não o reino de Deus. E a igreja precisa aprender que a salvação, ela não é uma salvação que você conquistou em Cristo Jesus só para você, sabe, se envolver no seu reino. Se envolver no seu reino. Sabemos nós que as bênçãos do Senhor nos acompanham, irmãos. A gente não tem que, sabe, dizer outra coisa a respeito disso. A gente sabe que as bênçãos do Senhor nos acompanham. A Bíblia fala sobre as bênçãos do Senhor nos acompanhar. Mas as bênçãos nos acompanham quando nós estamos focados em servir ao Senhor, em entregar ao Senhor nossa vida, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, a nossa casa, a nossa família, tudo nosso, entrega ao Senhor. É isso que faz as bênçãos nos acompanhar. Mas o que é que muita gente faz? Faz o inverso. A Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. As pessoas esquecem, veja que detalhe interessante, as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitos na igreja estão procurando o acréscimo. As pessoas estão correndo atrás do acréscimo. É atrás do sucesso, atrás da conquista, atrás da bênção, atrás da solução, atrás de que Deus faça isso, que Deus faça aquilo, que Deus me dê uma casa melhor, que Deus me dê um carro melhor, que Deus faça aquilo outro, que eu remodele a minha casa. E as pessoas correm atrás disso que chama-se acréscimos. Os acréscimos são justamente aqueles que o Senhor diz lá em Mateus. Ele diz: vocês andam ansiosos, vocês estão correndo atrás dos acréscimos, vocês estão correndo atrás daquilo que é perecível, vocês estão correndo atrás de uma coisa em que vocês jamais poderiam se preocupar com isso. Ele fala sobre as árvores dos céus, ele diz: elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Queridos, quando se perde o propósito em Deus e nas coisas de Deus, a gente começa trazendo dificuldades no meio do caminho. Deixa eu te falar uma coisa. Quando perdemos o propósito, a gente muitas vezes, Deus nos abençoa, Deus nos dá algo, sabe? Eu acredito, amados, na bênção do Senhor que enriquece e não traz tristeza. A bênção do Senhor enriquece e não traz dores. A bênção do Senhor enriquece e não traz tristeza. Mas nós podemos fazer da bênção de Deus dores na nossa vida. Como assim, pastor? Tem gente que começa bem, mas aí ele começa perdendo o foco, a visão. E por perder a visão, meu Deus, ela começa a colocar o reino de Deus para segundo plano. O projeto é dela, tudo em primeiro lugar é ela, os negócios em primeiro lugar, as coisas em primeiro lugar, e a pessoa não percebe, irmãos. Você sabia que Deus, ele nos abençoa, ele nos dá crescimento financeiro e tudo mais, mas Satanás, ele vai fazer tudo para ver se ele pega essa bênção sua, que Deus te deu para você perder a visão daquilo que Deus te deu, e você começar a ficar se distraindo, você se distrair com as coisas, com, digamos, os acréscimos. E quando eu falo isso, eu falo sobre conquistas. Às vezes você conquista e você perde o foco, você perde a visão. E você perde a visão pela distração, que Satanás tenta distrair-nos. Olha, tudo que Deus nos dá, amado, vem da parte do Senhor. Ele nos fala sobre os dons. E uma das coisas que eu acho linda é sobre o dom de contribuição, que é um dom em que o Senhor deu à igreja. Mas tem pessoas que é de uma forma mais sobrenatural, a conquista. E esse dom de contribuição é um dom que ele abre o espaço para todos conquistarem. Só que quando a gente perde a visão desse dom, a gente mata o que Deus nos dá. Se você analisar a história eu acho muito interessante aquela história, lá em Atos 5, que fala sobre Ananias e Safira. Ananias, ele era um cara próspero. Ele tinha bens, ele tinha terreno, ele tinha recursos financeiros.
E na época ele vendeu um terreno e ele combinou com a esposa para dar metade na igreja. Vai lá, vamos dar metade, dizer que só vendemos por X a propriedade. E você sabia que ali Deus nos mostra a morte de Ananias e Safira é um exemplo de morte hoje dentro da igreja, que muitas pessoas, elas matam seus próprios negócios, elas matam seus empregos, elas matam suas oportunidades, quando elas colocam Deus para segundo plano. Quando as pessoas entregavam tudo e vendiam todas as propriedades, a Bíblia diz, ninguém passava fome, todo mundo repartia tudo em comum, era tudo, as pessoas viviam bem naquele tempo. A igreja naquela época, era uma igreja assim que repartia. E aí a Bíblia relata que ele vendeu e segurou para ele morreu porque ele roubou, não, ele tentou enganar o Espírito Santo. Você acha que pode? Então, a distração foi, para quê? Olha para mim, para que Ananias queria a metade daqueles bens? O que era que Ananias ia fazer com a metade daqueles bens? Porque naquela época, irmãos, os cristãos daquela época estavam fadados a uma coisa: ou morrer cedo ou morrer tarde, pelo Evangelho. Era por isso que a igreja tinha aquilo ali. O cara dizia, tudo que eu tenho, qualquer hora eu perco. Já vão bater a mão em cima da gente, vão tomar tudo, a gente perde tudo. Então é melhor que a gente ganhe logo esse mundão para Deus, para Jesus, e a gente, resolva logo a situação espiritual de muita gente. Então, se eu tenho bem, para que eu quero bens? Se eu sei que já vão me perseguir, daqui a pouco vão me perseguir pelos bens que tenho, então para que eu quero bens? As pessoas tinham essa mentalidade, vende tudo, reparte entre todos, tudo é em comum, ninguém tem mais, ninguém tem menos, e acabou. Não era o socialismo, não. Era amor, era uma entrega, era um altruísmo que havia nas pessoas no coração. Então elas ajudavam uns às outras. Aí Ananias vai e faz uma besteira dessa, e ele perdeu. Mas você sabe o que é isso? Satanás distraiu ele com dinheiro. O propósito do diabo muitas vezes é distrair você no meio do caminho, com coisas, com negócios. Você sabe que às vezes há tantos subterfúgios da nossa parte, dizendo que a gente não pode fazer a obra de Deus, não pode realizar o propósito de Deus, não pode abrir uma célula na sua casa. Às vezes você diz, eu não posso, eu não consigo, você é um anfitrião para mim, é uma cruz, pastor. Como é que eu vou abrir a porta da minha casa? Eu tenho sob mãe 2, 3 filhos. Como é que eu vou abrir a porta da minha casa se eu não tenho condições? Amados, Deus não está contando com a sua condição financeira. Deus está contando com a semente que é você. Quando você se dispõe, então o Senhor olha para você e diz, vai ter resultados, porque eu sou o Senhor que velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, há uma preocupação também nessa área, em que o inimigo é quem joga isso em você. Uma preocupação em conquistar, em ganhar, em ter e ser o melhor, e ser, ter a melhor posição. E a outra é, depois que eu tenho, eu não tenho condições de realizar o propósito de Deus. Eu sou muito ocupado, pastor. Vê que tem gente que não tem o tempo para estar numa célula. Está em casa essa hora, pode ficar certo assistindo TV. Não está ligado não no culto. Não está na live não. Ela está ligada em alguma coisa na Netflix, ela está ligada no YouTube, ela está ligada em alguma coisa, menos na obra. Então, há uma distração, queridos. A distração faz você perder foco. E quando você perde foco, trava a sua vida. Trava a sua vida. E nós não podemos ser egoístas a ponto de querermos fazer também e realizar a obra de Deus para nos destacarmos, sermos ou estarmos acima dos demais. Observa que coisa interessante aqui, Mateus capítulo 20, do versículo do 20 por diante. Eu achei uma coisa muito interessante aqui que o Senhor tinha me mostrado. O pedido da mãe de Tiago e João, versículo 20, foi um pedido assim de uma mãe que tem um coração voltado, focado para o melhor dos seus filhos. Então ela queria que os filhos dela
estivesse na melhor posição. Eu queria que todo mundo viesse para frente. Pode deixar desligado ali. Todo mundo venha para frente, pessoal. Você que chegou agora, vem bem para frente. Então, você precisa entender isso, amado. A mãe deles queriam eles na melhor posição. Não é isso, isso é um pensamento humano. Mas o que destaca esse pedido dessa mãe, olha Deus, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor entenda que eu quero o melhor para os meus filhos. Manda que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Poder, irmãos, e chama-se destaques. Eu quero me destacar dos demais. Ou seja, no reino de Deus não é assim. Todas as vezes que você pensar em se destacar dos demais, em ser melhor do que os demais, a sua vida não vai progredir, não vai prosperar. Nós temos que ter isso em mente. Eu sou dependente do Senhor em tudo. A minha vida, para ter sucesso, eu tenho que entender que a minha suficiência vem do Senhor. E quando eu estou servindo ao Senhor, eu estou servindo ao Senhor não por disputa. Eu não quero que a minha célula seja a célula mais bonita no grupo, porque eu me sinto, o meu ego é massageado. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. A mulher de Zebedeu, ela pensava nisso. É destaque para os filhos. Mas, amados, Deus está trazendo uma palavra aqui hoje para você entender que você precisa se destacar no Senhor. A glória é para o Senhor e tudo que você faz é para o Senhor. Vocês estão pensando que isso era Tiago e João? Era a mãe Tiago e João foi lá pedir para Jesus, coloca ele, ó, Senhor, peixada, ajeita aí, coloca meus filhos aí de boa. Posição de destaque. Não só era Tiago e João. Observe que os 10, a Bíblia diz que os 10 discípulos, os 10 apóstolos, ficaram com raiva. O que isso quer dizer? Que muitas vezes a gente precisa ter essa vigilância. Jesus ficou só observando. Jesus ficou observando o comportamento deles. Aí o Senhor começa falando, olha, essa coisa de assentar-se um à direita e outro à esquerda, não compete a mim, mas compete a quem? Compete ao Pai. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Antes ele disse isso. Olha, vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Aí responderam ele, podemos. Quando Jesus foi perseguido, irmão, a galera partiu. Jesus ficou sozinho. Olha aí, o coração, a intenção do coração. Você precisa analisar como está seu coração. É o seu coração na vida que você tem, mas eu quero despertar você para uma coisa. Você precisa analisar o seu coração. Qual é o foco do seu coração? O foco do seu coração é servir ao Senhor ou se destacar, ou ser reverenciado, ou você olhar para a sua liderança e dizer assim, bom, meu pastor está vendo que eu estou fazendo bem, minha pastora está vendo, né? Ou eu estou me destacando, eu estou sendo melhor do que qualquer pessoa. Qual é o seu foco? O foco seu hoje é obra de Deus, é reino de Deus, porque aqui é o que eu quero pegar muitos. Tem muita gente que não está nem aí para a obra de Deus. Tem uns que estão fazendo para disputa, né? Para os pastores, muitas vezes, para disputa, para se destacar. É isso que você precisa ter cuidado nisso. Mas esses que estão fazendo, ainda estão fazendo. Diga assim, os que estão fazendo a diferença. Porque os discípulos ficaram logo chateados com a mulher de Zebedeu, a mãe de Tiago e João. Peraí, que negócio é esse? E a gente, em outras palavras? Quer dizer que o bonitinho do Tiago e do João vai ficar um à esquerda, um à direita, e nós? Ô Senhor, e nós? E o Senhor só olhando. Eles estavam fazendo a obra. Eles estavam fazendo a diferença. Jesus estava tratando com o coração de todo mundo ali, como está tratando o nosso coração. Mas existia um povo fora. Diga assim, existia um povo fora. Irmão, vocês sabem quem são o povo fora? Aqueles que estavam perto de Jesus,
andava com Jesus, ia para as reuniões onde Jesus estava, mas eles não serviam a Jesus de rocha mesmo. Eles eram pessoas que observavam e queriam, muitos deles, como o próprio Senhor Jesus disse: olha, vocês estão me seguindo, vocês estão vindo atrás de mim, sabe por quê? Porque eu faço milagres para vocês, eu multiplico pães, peixes, eu faço milagres, vocês estão vindo pelo pão, esse pão que perece, as coisas. E Jesus deu um discurso duro que muita gente foi embora, aliás, todo mundo, porque discurso duro, irmãos, discurso duro é discurso de realidade, de verdade. E você quer ver uma igreja vazia, discurso duro. As pessoas não gostam da verdade. Você pode ver, quando alguém chama atenção sua, você está errado nisso, você já fica logo. É ou não é? Jesus, ele foi vítima disso. Quando ele começou a dar um discurso duro, chamando o povo para a responsabilidade, o povo o quê? Pinotaram fora. E Jesus olhou, os discípulos ficaram com ele: vocês vão junto com essa laia ou não? Em outras palavras, né? Aí o discípulo amado do Senhor disse: para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então Jesus estava mostrando aqui, que Jesus nos mostra através disso, que tem muita gente que está junto, mas poucos querem fazer. Olha, por que eu estou dizendo isso? Porque poucos querem a responsabilidade do ide, poucos querem a responsabilidade do cuidar, poucos querem a responsabilidade do servir, e nós não fomos chamados para isso. Diga: eu não fui chamado para sentar na cadeirinha da igreja, eu fui chamado para servir ao Senhor. Amém, queridos? A gente precisa ter essa consciência. E aí a gente vê que poucos têm essa consciência. As pessoas, elas querem ser servidas por Deus. O Senhor é o meu pastor e nada o quê? Você sabia que existe diferença entre Senhor e Salvador? O Senhor sendo o seu Salvador e seu Senhor, você serve a Ele. Se Ele só for o seu Salvador, você só quer que Ele seja aquele que seja o seu supridor. Aí tem gente que pega: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu tenho certeza, não quer servir. Senhor é aquele que manda. Você sabe o que é que significa ser servo? Eu estava olhando no dicionário. O que é ser um servo? Eu achei interessante. É aquele que não é livre, não tem direito. Servo é aquele que não é livre, não tem direito e bens. Aquele que obedece ou serve alguém. Então, se o Senhor é o meu pastor, eu sou servo. Todo servo tem um Senhor. E aí eu preciso analisar como está a minha vida para Deus, com Deus, na minha casa, na minha família, na minha vizinhança, no meu trabalho. Como está, como eu sou, como estou eu? Eu tenho servido. É por isso, amados, que muitas vezes nós vemos nossa vida travando, as coisas travando. Deus abençoa, Deus dá, Deus libera. Quantas pessoas a gente tem visto assim: Deus está dando, e eu digo: irmão, não perde a visão. E tem gente que acha que perder a visão é só simplesmente depois está ganhando bem, era um dizimista quando era pequeno, começou a crescer, começou ficando bem, e aí a pessoa agora deixou de dizimar, de ofertar, perdeu a visão. Perder a visão, amados, é Deus não poder contar com você no altar, Deus não poder contar com você numa obra. Porque quando Deus conta com você numa obra, você dá tudo seu a Deus. Você é um fiel dizimista, um fiel ofertante, você é um fiel na área de servir no ministério. Tudo você faz com alegria. Qual é a intenção do seu coração? Qual é a intenção do seu coração para com Deus? Eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus me prospere. Mas o Senhor está falando: existe sim um chamado. E você não precisa nem se preocupar com o que você deve conquistar ou não conquistar. O seu chamado, Deus te chamou para você ser próspero. Diga bem forte assim comigo: Deus me chamou para ser próspero. Em todos os seus caminhos.
Agora a gente perde a visão, a gente olha para a prosperidade e para as coisas, querendo que Deus nos ajude nas coisas, quando nós já temos tudo isso. Nós já temos tudo isso. Ele quer que você olhe para o reino, Ele quer que você olhe para a obra, Ele quer que você sirva-o, Ele quer que você tenha essa consciência, dessa frieza, e talvez essa mortidão, essa anemia espiritual que você está tendo, e que muitas vezes Deus não está podendo contar com você para nada. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, para você que está online, para você que está aqui, isso que eu estou fazendo aqui é hobby. Você sabia? Para mim é hobby. Pregar, estar com o microfone aqui na frente, para mim é hobby. Tocar, isso é hobby. Tocar isso, tocar instrumento, cantar aqui na frente, é hobby. É hobby. O que Deus quer que eu vá lá fora, o que Deus quer que eu vá atrás das pessoas. Sabe qual é a minha oração todos os dias? Deus, me faça canal hoje para ajudar alguém, me faça canal hoje para servir alguém. E é isso que o Senhor nos diz. Você não tem que estar preocupado com riqueza, com prosperidade, com conquistas. Eu quero ter tudo que... Amado, do que adianta você ter tudo e não ter a realização maior, que é o chamado de Deus na sua vida? Porque quando você tem tudo, você vai dizer, falta alguma coisa. Nunca você terá tudo. Sempre vai ter alguma coisa que você vai querer conquistar mais. Quando você tiver uma casa com piscina térmica, muito luxuosa, bacana, você vai sonhar com uma fazenda, com uma chácara. Aí quando você tem tudo isso, você diz, mas rapaz, bem que umas vaquinhas aqui, eu compro as vaquinhas. Rapaz, bem que um cavalão bom, cavalo bom, eu vou comprar. Aí compra. Daqui a pouco, a vaidade. Rapaz, eu vou melhorar, eu quero um cavalo melhor do que esse. Aí você quer uns boi, umas vacas melhores. Aí você vai na fazenda de um amigo teu, tem isso, tem aquela, você vai lutar para comprar aquilo que o cara tem lá, ou você viu fotos, poxa, que chácara massa, eu vou fazer aquilo na minha chácara. Aí você conquista, aí você diz, bom, já tem a casa boa, minha chácara muito boa, sabe de uma coisa? Eu vou comprar um carro bacana. O carro que você tem é um carro bacana, mas só que você não está satisfeito com aquele carro que você tem. Observa, diga comigo assim, são coisas. E o reino? Como é que fica o reino? Qual é o foco seu no reino? Você tem se preocupado assim para ganhar alguém? Para investir em alguém? Para ir atrás em alguém? Para investir em alguém? Para ajudar alguém? Para ver a necessidade daquela pessoa? Chegar junto? Você tem se preocupado em multiplicar? Você tem sido um multiplicador? Como está a sua situação como um homem e mulher chamado por Deus? Porque Deus, amados, Ele nos chamou todos nós para sermos o quê? Frutíferos. E a gente vê que muitas vezes nós estamos no reino, mas tem alguma competiçãozinha. Está servindo, tem que ter cuidado nisso. Aí você vê os 10, no versículo 24 de Mateus capítulo 20, os 10 se indignaram. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. O pastor, ele só está botando a mão em cima de fulano. A pastora, a fulaninha, a xodozinha dela. Meu filho, minha filha, pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça. Seja o xodozinho de Deus. Seja aquele ou aquela que o Senhor diz, viste a minha serva fulana de tal, mulher temente a Deus, se desvia do mal, está sempre assídua, comprometida com o meu reino. Satanás, ele sabe, ele fica furioso quando ele vê o crente focado no Senhor. E ele vai fazer de tudo, meu amado. Lembra dos acréscimos? Que desvia você do foco de servir ao Senhor? Esses pensamentos também são pensamentos que Satanás joga. Que parece que você não é respeitada, não é honrada. Parece que você é uma pessoa que... não, eu posso fazer o que fizer ali. Ninguém liga, ninguém vê. Quem está vendo é Deus, amado. Sabendo que o vosso trabalho não é vão em quem? No Senhor.
Então sirva ao Senhor. Ora, estavam todos juntos. Quando a mãe de Tiago e João, a mulher de Zebedeu, vai e diz: Senhor, dá uma peixadazinha melhor aí para meus bebezinhos, bota eles na posição de destaque. Os outros ficaram com raiva. Sabe por quê? Porque os outros queriam também aquele mesmo destaque, queriam aquela mesma posição. E às vezes dentro da igreja acontece isso. E sabe o que acontece? A gente não está fazendo a excelência, porque estamos procurando ser vistos como pessoas excelentes para os homens. Você tem que ser visto para Deus. Diga ao seu vizinho: nós temos que ser vistos para Deus. Agora, você quer saber como é que Deus te faz grande? É você sendo pequeno, é você se humilhando. Vá para o versículo 26 de Mateus capítulo 20. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse e o que vos sirva. Você já pensou que coisa? Maior é aquele que serve. Então, isso aqui é a posição. Agora tem uma coisa, minha gente, não é só servir. Você sabia? Jesus foi além de servir. Jesus nos mostra que não é só servir. Diga assim, olhe para o seu vizinho e diga: mas é dar a vida. Entendeu agora? Quando você estiver disposto a dar a vida, então pode ficar certo, você está servindo. Pastor, e o que é dar a vida? É justamente você renunciar à sua vida. No momento em que você deve realizar a obra de Deus, nada vai tirar você do foco. Olha, tenha cuidado com a sua célula. No dia da sua célula, você transferindo o dia da sua célula para outra coisa, outro dia, porque alguma coisa banal lá no meio está tirando você daquela reunião naquele dia. O pastor, sabe o que é? É que estão querendo fazer um aniversário no dia da célula e estão transferindo. Então a gente está querendo transferir o dia da célula. Meu amado, eu sei que todas as coisas, tudo pode haver um acordo e tal, mas tem cuidado para você não estar... Olha, eu conheci células aqui na igreja, que um dia na célula era na quarta, outro dia era na sexta. Depois, na outra semana, a célula era numa sexta, no sábado. E era uma loucura, essa célula não tem dia certo. Por quê? Porque sempre tem uma coisa que é mais interessante do que o reino. Quando Jesus diz dar a vida, significa: ei, renuncia a tudo. Se você não tiver força para renunciar às coisas, você vai ser sempre iludido com os acréscimos ou com as distrações. Tem um cara que ganha dinheiro demais, mas está distraído. Ele está perdendo a visão do foco nas coisas de Deus. E amados, a conta chega. Diga para o seu vizinho: todos nós a conta chega e acabou a história. Não adianta você não, porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante, porque eu sou grande... Olha, eu não vou dizer não, mas você já disse, você já entendeu. Eu fico logo estressado com um negócio desse. Porque meu dinheiro, é meu dízimo. Rapaz, o que tu tem é que Deus dá, rapaz. Está pensando que Deus está ligando para esse negócio de dinheiro de vocês? Dízimo, oferta? Tá não, irmãos. E a gente precisa ter cuidado de uma coisa: Deus quer você no altar, viu? Não brinca com Deus, essa coisa de que eu sou um dizimista fiel na obra de Deus, aí eu falho com Deus em horário de culto, eu não vou para a igreja, eu não estou nem aí, eu faço de qualquer jeito. Pastor, eu tive um dia tão ocupado que eu não tive tempo nem de analisar como é a facilitação. Continue assim, amado. Essa distração tem um preço na sua vida. Muita gente não diz isso não, mas eu digo porque eu sei que é desse jeito. Porque se Deus cobra comigo, por que não cobra contigo? Sempre o Senhor me ensinou. Não tinha só menos não, ele disse: é isso aí, acabou a história. E aí precisamos entender, nós queremos nos destacar. Os 10, não, nós queremos também estar na posição. É assim, os 10 são as pessoas na igreja que dizem assim: eu não sei porque que Deus não está me abençoando, eu não sei porque que Deus não está fazendo na minha vida. E aí você começa a se comparar aos filhos do diabo. E aí você diz assim:
eu vejo fulano que serve a Satanás, que faz isso, faz aquilo, tem, e eu não tenho. Vai ser filho do diabo também como ele, para tu ver como vai ser bom lá no final. Diga a pessoa que está do seu lado, o que conta é o final da história. Já viu que a Bíblia fala sobre isso? É lá no finalzinho que conta. Então você está se comparando a um filho do diabo, irmão. E você fica se comparando dizendo assim, eu vejo fulano de tal que pinta e borda. Aí, e ele reina. Ele vive melhor do que eu. Acho que é porque o Deus dele, chamado diabo, é mais forte do que o seu Deus. E aí você está se comparando dessa forma. É isso? É isso? Deus está te perguntando. Nunca mais diga isso, meu amado. Servir ao Senhor é, na verdade, um privilégio grande que nós temos, amados. E a gente não pode perder focos com acréscimos, não pode se distrair, que a distração, quando eu dizia, já falei para você, cuidado para não perder a visão, cuidado para não perder o foco. Aí o cara pensava, volto àquela história dele agora, pensa que é o dinheiro. A visão, o foco é você, meu irmão, no altar. Qual é o fervor que você tem em ser líder de célula? Qual é o fervor que você tem em ganhar almas? Qual é o fervor que você tem em se envolver com o reino de Deus? Ou você acha que evangelho é isso? Que você pula de galho em galho. Uma hora você que está online, que não está aqui, que Deus está falando contigo, que uma hora você está numa igreja, uma hora está em outra. Amado, se identifica com a igreja que você tem que se congregar. Amém ou não amém? Eu sou bem claro nessa igreja. Se identifique com a igreja. Pastor, eu estou visitando tal igreja. Fica lá, irmão, de vez, em nome de Jesus. Diga até em nome de Jesus, para você ficar bem tranquilo. E fica lá, que não é sua ideia, não é uma ideia nova que você tem. O cara se batizou aqui, tá? É porque eu estou visitando. Fica de vez lá. Para que você está perdendo tempo lá? Fica de vez lá. Mas pastor, o senhor não acha que isso é dureza? Não é dureza, isso é realidade. Sabe por que eu quero dizer para vocês? Porque nós temos que ter... onde foi que Deus te chamou para você servir? Aí você se perde. É porque eu fui lá fazer o quê? Não, eu fui lá fazer uma visitinha. Qual foi o efeito que fez lá na visitinha? Nada, porque você não é coluna ali naquele ministério. E nem você trazer ninguém de outro ministério para esse ministério. Vamos, irmão, lá tem um culto tão abençoado. Olha, o sábado você precisa ir no sábado. Olha, o domingo. Não! Deixa aquela pessoa na igreja dela. E digo mais, isso é até um pecado para você. Diga assim comigo: uma ordem é uma ordem. Diga, servo é para obedecer. O que é um servo? O servo é aquele que não é livre. É aquele que não tem direito. É aquele que diz... o meu direito é servir ao meu Senhor. Olha o que é que o Senhor diz para você, você que é servo. Olha a ordem: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Já naquela época existia aquelas baratas tontas que uma hora está num canto, está no outro, que não sabe o que quer. Você tem que ter firmeza, amado, o que você quer. Já naquele tempo, quando o escritor aos Hebreus ia falar, não deixa de congregar como é costume de alguns, ele já sabia. Sabe por quê, amados? Porque quando você não congrega, significa que você não serve. Amém ou não amém? Porque quem congrega serve na congregação que está. Quem congrega é útil na congregação que você está. Observe você que está online, observe você que está aqui. Quando a pessoa não congrega fielmente, ela não tem compromisso com o ministério local. Entenderam? Ela não tem compromisso com o ministério local. Então você tem que ter compromisso com o seu ministério, amado. E aí, a gente vê tanta gente brincando de servir a Jesus de qualquer jeito. Olha, eu quero encerrar essa ministração, mas deixando claro para você uma coisa: nenhum pastor tem autonomia e poder sobre a vida de nenhuma ovelha. Ovelha é de Jesus. Amém? Mas todo pastor vai prestar conta das ovelhas a Jesus. E se esse pastor deixar as ovelhas, olha,
está com a cabeça tonta, sem saber o que faz, ele está ferrado. E a ovelha agora tem um compromisso com a liderança, tem um compromisso com o ministério, e a gente não pode deixar de trazer essas verdades para vocês. Mostrar. Irmão, se todos os pastores mostrassem desse jeito, existia tão poucos problemas nas igrejas. Problema de racha, de divisão. Olha, eu congreguei em uma igreja. Ô meu Pai do céu, olha, vai ter a eleição. Aí eu ficava pensando, meu Deus, eu escutava cada barbaridade. E aí tinha aqueles endemoniados na igreja, não tem a coja dos endemoniados dentro da igreja, né? A igreja ela tem uma banda que é esquerda, eu já ia dizer outra coisa. Tem uma banda que é esquerda e tem a outra banda que é direita. Não, pastor. E o centrão? Tem hora que não tem centrão nessas igrejas, não. E a vontade, no dia da eleição, é esguelar aquele pastor, a gente vai tirá-lo. Aí tem 300 membros. Meu Deus, 149 votou contra. E 151 a favor. Você acha que Deus vai estar operando num canto desse? Não vai, porque vai haver discórdia. O Senhor diz que todos falemos a mesma linguagem. E vai ter uma cachorrada se mordendo dentro da igreja. A Bíblia fala sobre vocês se mordem, porque vós vos mordeis uns aos outros. Então é isso que eu vejo dentro da igreja muitas vezes. A igreja perdeu a noção do que é a igreja, amado. Sabe o que é que a igreja quer? Que você chegue no domingo, no sábado, só dê mensagem de conquista, vitórias, bênção. E eu estou vendo um anjo descendo, ele está batendo as asas e chegando aqui, ele está tocando e a igreja, aleluia, e pega fogo. É isso, a igreja quer isso. Eu já vi anjos entrando nessa igreja. Foi tão visível e palpável, que assim que ele chegou aqui diante de mim no altar, ele olhou para mim, eu vi acontecendo um milagre, ele passou por mim, e foi tocar no meu filho atrás, lá atrás, que estava doente e enfermo. Meu filho deu um grito, que a igreja todinha se assustou, porque ele estava muito doente, que não podia nem tocar sequer. E ele foi curado, e ele disse, um gigante, um anjo gigante, ele me pegou nos braços com tanto amor e me colocou no colo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Os cultos não só é assim não, irmão. Nós temos cultos de quebrantamento, cultos da unção, cultos de libertação, cultos abençoados. Mas nós precisamos entender que igreja é isso. ADC, Academia de Desenvolvimento Cristão, é um tratamento para você. Diga ao seu vizinho, nós estamos sendo tratados aqui agora. Tratamento traz consciência. E aí, termino dizendo uma coisa linda que Jesus disse. E ele diz para mim e para você. Você vai entender o que é dar a vida. Porque tem gente que diz assim, quando lê esse trecho aqui esse versículo, tem gente que diz assim, eu duvido o teu pastor dar a vida por tu, como Jesus deu. Eu não vou dar não, meu filho. Eu morrer por você. O que é que você acha? Já teve um que morreu, deixa de ser abestalhado. Mas a igreja infantil diz isso. Esse povo que não tem visão, duvido, vai, eu quero ver ele morrer por tu. Amados, eu estou morrendo por você todo dia. Você está morrendo por alguém todo dia. Todo dia que você trabalha, luta pela sua família, é um pouquinho de vida que você está derramando na sua família. Amém? Amém. Quando você sustenta sua casa, é você dando você, é você sacrificando você para sustento da sua casa. Quando um pastor luta pelo rebanho, luta pelas pessoas, trabalha com as pessoas, ele está dando a vida. Ontem a gente teve um exemplo. Tafarel chegou cansadíssimo. Eu estava com uma dor de cabeça. Eu nem me lembrava. Pastor, lembra do compromisso daqui a pouco? Eu digo, Tafarel, me esqueci, Tafarel. Eu estou com tanta dor de cabeça aqui, eu esqueci. Tomei 2 comprimidos para relaxar, passar a dor de cabeça. Aí eu disse, mas vem para cá e nós vamos embora. Com dor de cabeça, sem dor de cabeça, a gente vai agora. E ele disse, eu estou cansado aqui que o senhor nem imagina. Sabe o que é isso? E a gente foi. Que hora a gente saiu?
10 horas quase, não foi? 10 horas da noite. Cheguei, quando eu terminei de jantar e tudo, eram 11 horas. Isso é da vida ou não é da vida? Ou você quer que eu bote uma faca, uma 12 polegadas no meu peito? Vou morrer por você agora, irmão. Ou me mate, eu vou... Não. Agora, por Jesus, eu me entrego. E dar a vida significa você servir, você se desgastar, você renunciar a uma dor, você saber que, poxa, meu Deus, vai ter um passeio tão massa, mas caiu justamente quando a gente foi fazer uma programação na igreja. Não, eu vou estar na programação da minha igreja, eu já prometi que eu vou chamar fulano, beltrano, ciclano, não sei quem, tem uns 10 ou 15 para me trazer para a programação na minha igreja. Da vida é isso, é você renunciar aquilo que você vai viver muito bem, que você vai curtir, que você vai desfrutar, e você diz, não, eu vou morrer para mim mesmo. Não é assim que Jesus diz? Vamos ficar todos em pé e vamos ler comigo? Mateus capítulo 20, último versículo de Mateus, desse trecho que a gente estava lendo. Mateus capítulo 20, versículo 28. Diga, versículo 28. Aleluia. Todo mundo achou? Aí ele disse assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus está dizendo aqui, eu vim servir, vocês precisam servir, eu vim dar a minha vida e vocês precisam dar a vida de vocês. Agora você entendeu o que é dar a vida, né? Ele já foi para a cruz por mim e por você. Você não precisa ir mais para a cruz por ninguém. Você só precisa da sua vida servindo as pessoas. E aí você precisa ver agora que esse viver que você tem na carne, que você vive agora, vive pela fé no Filho de Deus. E agora eu prometo, é o último versículo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, para você entender o que é que o Espírito Santo está a nos falar sobre servir, dar a vida e viver em prol do reino de Deus. Quando você não faz isso, alguma coisa é atrapalhada na sua vida, alguma coisa é travada na sua vida. Tenha cuidado, amado, tenha cuidado. Eu sei o que é isso, amados, eu sei o que é isso. Uma vez estava indo muito bem, as coisas prosperando poderosamente, meu pastor veio aqui e eu não tinha ido no culto de libertação, que ajudava às vezes. Eu estava meio ocupado demais. E ele chegou aqui e disse: servo, eu vou dizer uma coisa para você. Eu digo porque eu amo você. Eu considero você. Você é uma ovelha, você é precioso. Você é um amigo. Você é um irmão. Olha, você está se distraindo. Você está perdendo o foco. Mas, meu pastor, olha, eu estou com muitas coisas para pagar, para comprar. Deus abriu portas para você, colocou muita fonte de ganhar dinheiro na sua mão, e você está perdendo a visão da fonte maior, a fonte que vem lá de cima. Aí você não está mais tendo tempo para os cultos, você não está tendo mais tempo para orar, porque você não está orando mais como você orava, não, Roberval. Você não está tendo tempo de orar como você orava, sério. Não brinca não, tu orava 5, 6, 8 horas. Por quê? Como é que está teu tempo de oração agora? Realmente eu não estou, é uma luta, eu chego cansado. Quem não tem tempo para Deus está perdendo tempo. E eu, como homem de Deus, eu quero te alertar. Você vai perder as suas coisas de novo para aprender que Deus te chamou para você glorificar a Ele com o que Ele tem dado a você. Seu tempo, seu trabalho, seus negócios. Você não precisa de clientes para atrapalhar a sua vida espiritual com Deus. Um cliente que vem para atrapalhar a sua vida espiritual com Deus não é bênção de Deus. Coloca cliente no lugar do cliente. A hora de trabalhar é hora de trabalhar. A hora de fazer a obra e o reino de Deus é hora de estar. E eu fiquei com raiva do pastor, meu filho. Está pensando que eu...
Aquela cara amarela, tá certo, pastor, o senhor tem razão, quando saiu, sabe lá das minhas contas, sabe o que eu tenho, meus compromissos, sabe não sei o quê, o cara foi embora. Ele nunca mais voltou na minha casa, porque daí para frente eu continuei muito ocupado e muito quebrado, lascado na vida. Você precisa ter cuidado disso, rapaz. Eu tenho que ser sincero, franco com você, duro com você, é desse jeito. Não adianta a gente brincar com o reino de Deus. O reino de Deus, amados, é uma coisa muito sagrada, está acima de tudo. E você precisa morrer para Jesus. Você precisa, na verdade, lê comigo em Gálatas 2:20. Você precisa entender que Cristo vive em você. Meu Deus. Aí ele diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, nesse corpo, nessa porcaria de carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então eu tenho que matar essas vontades carnais minhas. Vontade essa preguiça do Satanás de não trabalhar na obra de Deus, de não vir para os cultos, de só chega nos cultos atrasados. Meu Deus, tem gente que só chega no culto depois do louvor, amados. Que crente é você, pelo amor de Deus? Que salvação é essa que você está tendo? Se você não tem amor em adorar ao Senhor, não quero negócio com célula, não quero negócio de evangelismo, eu não quero negócio, você não quer nada, você nem para o céu vai, a verdade seja dita. Porque se você não se dedica ao Senhor, ao reino, às coisas do Senhor, onde está o amor que Deus derramou dentro de você, chamado Espírito Santo, aquele que te conduz, aquele que leva você, aquele que faz você enxergar que o propósito é Deus, o propósito é o Senhor, o propósito é o reino de Deus em sua vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, amado. Que você tenha um despertar e que você entenda que você é servo e servo faz a diferença. Feche os seus olhos. Meu Pai, eu não aceito, Senhor. Eu não aceito, Senhor, ser enganado por distrações, pelos acréscimos. Está cancelado na minha vida. Fale com Deus aí onde você está. Eu cancelo em minha vida tudo aquilo que vem para me distrair, para perder a visão, perder o foco no teu reino. Cancelo esse espírito maligno em nome de Jesus. Não aceito. Meu Deus, eu quero que o Senhor levante, Senhor, que o Senhor levante, Senhor, colunas de fogo, que o Senhor envie anjos, Senhor, para nos guardar, nos proteger e queimar toda a ação de Satanás, que ele tenta tirar nossa visão de servir, de ser aquele que faz com cuidado, Senhor, que faz com a tua obra realmente com dedicação, com destreza. Senhor, queima essas forças malignas que têm roubado a visão do teu povo, que têm impedido o teu povo de fazer a tua obra, de realizar a tua obra, de estar nos cultos, de estar nas celas, de evangelizar, de fazer a tua obra. Pai, eu abençoo o teu povo e declaro, Pai, que em nome de Jesus há libertação na vida de todos aqui, daqueles que estão online, daqueles que estão assistindo agora, que o Senhor toque poderosamente, arrancando toda mentira maligna, em nome de Jesus, nos fazendo ser servos de verdade, dedicados a Ti, Senhor, aquele que obedece a Sua voz, em nome de Jesus. Diga assim: em nome de Jesus, como servo, Senhor, eu obedeço a Tua voz, para a glória de Deus, em nome de Jesus.